Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma síntese aqui dos dois vídeos passados, tá? Do de ontem e do de anteontem, para poder articular esses temas, né, que a gente discutiu ligados ao conceito de povo do George Agamben, a questão brasileira, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí e fazer essa articulação para tentar entender um pouquinho do contexto do Brasil, um pouquinho aí da história do Brasil e do que a gente continua vivendo até hoje, né? Em alguma medida, isso também em diálogo com vários vídeos que eu tenho feito aqui para poder refletir essas questões, né, e tal, tá? Então tá aí aplicando a complexidade ao conceito de povo do George Agamben para entender melhor o Brasil, tá? Esse aí é o tema de hoje e conectado, lembrando aqui, né, com os dois artigos dele aqui sobre o conceito de povo nesse livro aqui, tá? No Meio Sem Fim, beleza? Então, pessoal, antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá aí, saltem mais ou menos um mês, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você leva também 2 marcadores, beleza? Tá aqui, ó. E o livro de poemas também tá aqui, tá anunciado aí, tá? E você querendo levar também, você entra em contato pelo zap. Se você levar só o livro de poemas, só o romance ou os dois, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então tá aí a dica e vamos então à nossa reflexão aqui, pessoal. Então é o seguinte, vamos lembrar, quem quiser aí, né, é interessante assistir os 2 vídeos anteriores, porque tem uma sequência bacana ali que pode ajudar você a perceber, tá, o contexto ali, perceber enfim, o que significa essa ideia de povo para o Agamben, as críticas e as reflexões que eu faço ali também, articulando com outros autores e também tipo atualizando, né, para um momento atual, tá? Com perdão da redundância, né? Mas enfim, e aí a gente e agora a gente vai fazer uma reflexão pegando essa articulação toda e pensando o Brasil, tá? A partir disso aí, beleza? Então vamos lembrar aqui rapidamente, ele divide, né? Ele diz que existe um problema ali, existe uma oscilação dialética, que ele chama, né, de oscilação dialética, entre o povo entendido como corpo político unitário e o povo entendido como as classes inferiores, ou seja, os pobres, os excluídos, etc e tal, tá? Ele usa inclusive essa palavra excluídos, é interessante a gente pensar isso aí, porque essa ideia de corpo político unitário dele é a ideia de pátria antiga, né? E essa ideia dos excluídos são, enfim, né, efetivamente os marginais, as pessoas que estão fora aí, de repente, dos direitos, né, políticos, econômicos, sociais, etc e tal, e ficam quase sempre à margem, né? E tanto no nível econômico quanto no nível mesmo cultural e social. Vamos tentar ver quem no Brasil representa esses estratos aí, né? E como que a crítica que eu fiz a essa ideia de povo do Agamben pode ajudar a gente a entender melhor, enfim, esse caráter estratificado aí da cultura brasileira e tudo mais, da história brasileira, e também alguns elementos dessa estratificação no Brasil de hoje, tá? Então vamos lá, né? A gente parte aqui dessa divisão que ele faz. Ele diz que a ideia de povo carrega esses 2 sentidos, repetindo, né? Essa ideia de povo, de corpo político unitário e de classes inferiores, tá? E aí, pessoal, antes eu já deixo aqui, antes de fazer a reflexão, né, em cima da ideia de povo especificamente, já trazendo para o Brasil, lembrando a vocês aí o livro do Zizek, tá? Então aqui tem a ideia dele de postular o pressuposto e também da idealização mútua do significado, que ajudam inclusive a enxergar essa ideia de povo como corpo político unitário do Agamben de maneira mais ampla, inclusive e especialmente no caso brasileiro, que é evidentemente, né, uma multiplicidade aí muito mais, muito mais escancarada, né, do que uma Dinamarca da vida e tudo mais, tá, com a nossa multiplicidade étnica aí, tá bom? Mas que na verdade comparecem todos os povos, né? Esse é um ponto aí. Ao mesmo tempo tem aqui o livro, né, repito aqui o livro do Haroldo de Campos, que eu também fiz aqui vídeo sobre ele, né? E ele usa uma expressão aqui interessante na página 237, que ajuda também a gente a entender o quanto que essa questão é importante aqui no Brasil, né? Ele fala aqui que
ele está falando do Oswald e tal, né, da antropofagia, etc e tal, e aí ele diz que, ele fala, né, o Machado, aliás, ele está falando do Machado de Assis, né, e diz que o Machado, que é o nosso Borges no 800, cuja obra marca o zênite da parousia na suma concordante dessas leituras logofânicas, ele diz, né, é nacional por não ser nacional. E tem uma série de discussões a esse respeito aí, que o Brasil, na verdade, teria uma origem na não origem, e que a gente, enfim, né, não tem uma unidade interna, etc e tal, e muitas vezes, muita gente classifica isso como um problema, outras classificam como uma qualidade, e a gente fica nesse, digamos, né, nessa oscilação que talvez não seja nem dialética, né, talvez não tenha chegado nem ainda nesse ponto, e uma das intenções dessa reflexão aqui é tentar chegar a uma percepção mais inteligente disso, né. E aí eu cito aqui 4 autores rapidinho, antes da gente puxar para o Agamben e depois articular com a questão brasileira. A Heloísa Maria Murgel Starling, já citei aqui esse livro, né, num dos últimos vídeos aí, ela fala do Chico Buarque, das músicas do Chico Buarque e tal, e aí tem um trecho aqui no final que ela diz uma coisa muito interessante, na página 95, ela fala que essa questão das raízes, né, assinala uma tentativa de arraigar-se e os indícios do que não se completou, certo? Aludem aos princípios formadores da nossa sociedade e revelam o que foi abandonado, eclipsado, anulado na aventura nacional brasileira. Na verdade, talvez seja o caso, inclusive, da gente nem procurar aquilo que não se completou, porque se completar não vai se completar nunca, né? Um processo sempre dinâmico, em movimento, etc e tal. Agora, acho essas expressões aqui, o que foi abandonado, eclipsado, anulado, perfeitas, é isso, a gente tem que procurar isso aí. E isso parece que tem aí alguns indícios, né, do que exatamente a gente abandonou, a gente eclipsou e anulou na nossa aventura nacional, né, e a gente aprendendo a reler melhor isso, a gente talvez consiga desenhar um pouquinho melhor o presente e o futuro aí, até no nível de projeto e tal, né. O que mais aqui? O Pedro Duarte, também aqui nesse livro aqui, A Palavra Modernista, tem 2 coisas interessantes que ele fala aqui. Ele está falando dos manifestos aqui da época do Oswald de Andrade e tal, Semana de 22, etc e tal. E aí ele diz aqui, né, na página 153, ele diz, né, que longe de apenas seguir uma moda europeia, porém Oswald e os modernistas encontram-se pelo primitivismo com o próprio Brasil. E aí ele continua descrevendo e tal. E esse Brasil próprio da época do Oswald, ele era obrigatoriamente um processo de negar o Império Português, etc e tal, e afirmar os indígenas e ali eventualmente a cultura negra também, mas no caso até do Oswald, especialmente os indígenas, né? Hoje a gente já tem que procurar o próprio Brasil em outro lugar, porque a gente já está 100 anos depois e estão faltando aí algumas questões que foram abandonadas, eclipsadas, como lembra bem ali a Heloísa Maria Starling, né? Tá? Então articular essas 2 questões aí. E ele diz aqui também uma coisa, na página, cadê aqui, né? Na página 163, tá? Ele diz o seguinte aqui: voltar ao passado, portanto, era buscar as fontes esquecidas ou negligenciadas durante a história colonizada do país, que identificou a cultura europeia. Naquele momento, né, repitamos aqui o que a gente falou, que a gente, enfim, articulou lá naquele vídeo do Haroldo de Campos e do próprio Oswald, né, naquele momento o que estava esquecido e negligenciado era a lógica dos indígenas e a lógica dos colonos e etc e tal, e negligenciados e esquecidos pelos, enfim, imperialistas portugueses, né. Hoje, século XXI, a gente tem que buscar fontes esquecidas ou negligenciadas durante a história do século XX, que ainda não foi feita, né, no Brasil, tá? E é isso que fica impedindo a gente de articular aí as questões de maneira mais ampla aqui no presente, porque muita gente fica preso lá na lógica do Brasil colônia e acaba esquecendo de um monte de coisa que aconteceu depois, tá? Vamos falar disso aí também. Uma dessas coisas está aqui dita pela Márcia Tiburi nesse livro aqui, Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira, tá? Ela usa uma expressão aqui na página 48, que é uma expressão que eu acho que é fundamental, que a gente tem que pensar ela hoje, que é a recolonização neoliberal.
E isso é fundamental. Eu não sei se ela desenvolve isso no restante do livro, porque eu não li o livro inteiro, né? Mas a recolonização neoliberal obriga a gente a entender melhor essa relação com essa, digamos, né, com a negligência que a gente faz a algumas questões pós-coloniais no Brasil, que a gente simplesmente deixa de lado, né, e ou não discute mais, ou fica discutindo Portugal como o grande inimigo do Brasil, né? E por último, uma questão também levantada aqui pela Maria Augusta Fonseca nesse livro aqui, tá? Por que ler Oswald de Andrade? E ela cita em 2 momentos aqui a questão da independência, né? Ela diz que o Oswald vai, no manifesto da antropofagia, ele vai radicalizar as propostas do Manifesto da Poesia para o Brasil, ainda mais atiçado pelo espírito buliçoso, propondo a deglutição, assimilação e rejeição no processamento de valores como condição prévia para proclamarmos a nossa independência. E ele estava ali 100 anos depois da independência, né, tentando proclamar a independência que ainda não tinha acontecido. 100 anos depois do Oswald, 200 depois da independência, parece que a gente ainda não achou essa independência, né? E talvez porque a gente não tenha desenhado bem esses aspectos negligenciados e abandonados, tá? Como a gente falou agora há pouco aqui. E aí ela repete também aqui na página 77, ela fala de novo disso, né? Buscar as raízes, etc. e tal. E em síntese, era necessário expulsar o espírito do colonizador e proclamar nossa independência pela prática da antropofagia em um amplo sentido. Agora, expulsar o espírito do colonizador talvez não signifique necessariamente expulsar o espírito de Portugal, porque o fato concreto é que ele continua presente aqui e a gente fica cuspindo na nossa própria imagem quando a gente fica criticando Portugal até hoje, achando que está criticando o colonizador, que não é mais colonizador há muitos anos, há mais de século, né? Então também é importante pensar isso aí, tá? Então, pessoal, dito isso, tá? Vamos ver o tempo aqui. Dito isso, vamos aqui à baila do vídeo de hoje, então, né? Do tema específico. O Agamben fala então em um povo geral e um povo excluído, né? Esse povo total, que é essa tal, né, que ele chama de corpo político unitário, né? E os excluídos, certo? Então, quem seria o povo geral, esse povo total no Brasil? Quem seria? Então, vamos lá, todo mundo, né? Todo mundo implica portugueses, indígenas, negros e o restante. Enfim, né, os imigrantes de outros países e, enfim, né, as pessoas que vêm para cá e não são brasileiros nascidos aqui, mas ficam aqui, os próprios turistas, todo mundo, né? Então vamos pegar essas 3 bases aí, tá? Os indígenas tendem a negar Portugal e afirmar os negros por identificação, né? Os negros também tendem a negar Portugal, os dois por motivos ali, né, justificáveis historicamente, tá? E em parte se identificam com os indígenas e uma parcela dos negros não se identifica, até porque uma parcela da galera que é negra no Brasil acaba sendo inclusive pobre de direita ou neoliberal e acaba não se identificando com os indígenas, acha inclusive que eles são vagabundos, etc. e tal. Tem muito isso hoje em dia no Brasil, né? E os brancos tendem a negar Portugal e ou afirmam os Estados Unidos quando são neoliberais, quando entram nessa lógica aí de neocolonos dos Estados Unidos, ou acabam conectados com Marx, né, quando vão para a esquerda, e aí você tem ali também, de certa forma, não uma negação exatamente de Portugal, mas uma negligência da percepção, do estudo, do debate mais amplo sobre essa questão. Ou então nem isso, né, acabam virando meramente aí individualistas ou globalizaloides, sem nem conexão, não sabem nem que estão repetindo o discurso dos Estados Unidos e estão repetindo, né? Mas enfim, é isso aí. Então, ou seja, né, essa ideia, e aí, né, vocês devem ter percebido que essas 3 estratificações tomadas aqui de maneira provisória, de maneira aqui parcial e tal, mas elas tendem sempre a excluir uma parcela do que nós somos como país. Portanto, aqui essa ideia do povo total, né, dessa política, esse corpo político unitário que o Agamben, enfim, né, desenha ali, no Brasil ele simplesmente não existe. Ele não existe, né?
a idealização mútua do significado do Zizek, por exemplo, não chega nem no mínimo de consenso aqui dentro, porque a gente tem, não exatamente por conta das diferenças, mas muito mais pela semelhança daquilo que se nega. Esse é um ponto importante de desenhar aí também, tá? E aí agora vamos para o povo excluído, então, né, que é aquela ideia do povo como exclusão, né, que o Agamben também desenha lá no artigo, nos 2 artigos dele, tá? Vamos lá, então existem dois tipos de exclusões, né, no Brasil e em qualquer lugar, enfim, né, mas no caso brasileiro aqui especificamente, a exclusão econômica e a exclusão simbólica, que é exatamente uma das causas, uma das, digamos, das bases, né, de todos os tipos de racismo que a gente vive no Brasil aí hoje, tá? Vamos pegar o sentido econômico primeiro. Deixa eu ver o tempo aqui. Vamos pegar o sentido econômico primeiro. A renda média no Brasil em 2024 está em R$ 3.187, tá? Ou seja, pouco menos aí de 3 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, né, por aí. 1% mais rico ganha em média R$ 20.664, os 40% mais pobres ganham em média R$ 527, daí quase um terço de um salário mínimo, tá? A diferença é de 40 vezes, dos 40% mais pobres para o 1% mais rico. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, está ali entre os 15 países mais desiguais do mundo, tá? 60,1% da população brasileira vive com até um salário mínimo, 60%, tá? 31,8% vive com 1 a 3 salários mínimos, tá? E aí você já tem 92%, né? E os 8,1% restantes vivem com mais de 3 salários, tá? 10,8% da população brasileira vivia em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, com até R$ 303 por mês, tá? Um quarto de um salário mínimo, certo? Mal dá para comer direito, né? Isso são 23.200.000 pessoas, tá? E 29,6% vivia com cerca de R$ 606, que dá meio salário mínimo. São 63,8 milhões de pessoas que vivem com meio salário mínimo no Brasil, tá? Agora vamos para a Alemanha, para a gente fazer uma comparaçãozinha aqui, tá? Na Alemanha, 1% mais rico, que no Brasil ganha em média 20 mil e poucos reais, lá ganha 277 mil dólares por ano. Isso dá 1.684.000 reais, 1.684.160 reais, 140.346 reais por mês, 7 vezes mais do que 1% mais rico do Brasil, tá? O salário mínimo na Alemanha, eu peguei a Alemanha como exemplo para não pegar a Dinamarca, a Noruega, para não dizer, porque é um país pequenininho lá e tal. A Alemanha é o país mais populoso da Europa, tem 80 e poucos milhões de pessoas e tudo mais, de habitantes, né? E, enfim, é um país que dá para a gente comparar, né? O salário mínimo na Alemanha está em 1.500 euros, isso dá 9.630 reais, e o euro hoje está R$ 6,42, tá? E para finalizar a comparação, o pobre na Alemanha é aquele que ganha menos de 60% da média do salário, né? A média em 2023 era de 1.310 euros por mês, tá? Ou seja, R$ 8.410. A Alemanha tem 5% de pobres, tá? Enquanto que o Brasil tem aí 40% de uma população que ganha meio salário mínimo, né? Até menos de um terço aí, né, do salário mínimo. A diferença desses 5% para 1%, dos 5% mais pobres para 1% mais rico na Alemanha, é de 16,68 vezes. No Brasil é de 40 vezes, né? É mais de 3 vezes a mais aí a diferença do Brasil para a Alemanha. E para que o pobre brasileiro fosse igual ao pobre alemão com relação a 1% mais rico, né, ele teria que ganhar R$ 1.238,84, 2 vezes e meia a mais do que ganha hoje aqui no Brasil, tá? No bruto, e aí no valor bruto da grana, né, seria 15 vezes a mais do que ganha hoje, tá, o mais pobre no Brasil. O salário mínimo ideal para o DIEESE é de R$ 6.439,62,
tá? Enfim, e isso a gente pode perceber que o pobre na Alemanha ganha mais do que o salário mínimo ideal no Brasil, e, né, enfim, que é 3,5, quase 4 vezes aí o salário base, 4 vezes, né, o salário mínimo brasileiro, tá? Então a discrepância é violenta e o excluído econômico está nesse grosso da população aí, e por algum motivo a gente não chegou nem perto do nível da Alemanha ainda, né? Então há que se pensar isso aí, tá? E aí, pessoal, existe o povo excluído no nível simbólico, no sentido simbólico, e aí entra a questão do racismo, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui uma anotação que eu fiz, tá? Para a gente poder refletir essa questão aqui, ó. Vamos lá, cadê aqui? Vamos repetir então aqui aquela questão, né, do povo geral e do povo excluído, tá? Então no Brasil o povo geral seria os portugueses, os indígenas e os negros, mais o restante, né? Os indígenas tendem a negar os portugueses e afirmar os negros tendem a negar Portugal também, né? E em parte se identificam com os indígenas, em parte não, quando são neoliberais, quando são pobres de direita, etc. e tal. E os brancos tendem a negar Portugal e afirmar ou os Estados Unidos, ou o Marx, ou nem isso, acabam ali individualistas, imediatistas, etc. e tal, ou globalizaloides, etc. e tal, e ignoram tudo isso, tá? Ainda que reproduzam uma série de, digamos, de tiques ali, né, dessas influências e, enfim, sem muita reflexão muitas vezes, tá? E aí, né, repitamos aqui também o que a gente falou no início do vídeo, né? Uma ideia de povo geral no Brasil não existe. Essa idealização mútua do significado e tudo mais, ela simplesmente não existe no Brasil, e isso significa, para fazer articulação com a ideia do povo excluído do Agamben, que, na verdade, todo mundo no Brasil se sente, em maior ou menor medida, como o Ailton Krenak, quando ele descreve aqui o sentimento dele de refugiado na própria terra, tá? Então tá aqui, ó, ele diz aqui na página 77 o seguinte, né? A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita, e esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. O fato é que ele fala de um sentimento de refugiado no próprio território, né? E isso, basicamente, todos nós sentimos aqui de uma maneira ou de outra, por uma série de motivos, mas basicamente porque a gente não construiu, hoje, né, a gente, no momento atual, até hoje, a gente continua repetindo uma série de vícios do modernismo do Oswald e não substitui esses vícios reflexivos, vícios do debate, vícios da percepção e etc e tal, e a gente não substitui isso por uma nova reflexão sobre Portugal que permita que a gente articule esses elementos numa lógica, né, de idealização mútua do significado mínima, que permitisse que a gente não excluísse um elemento fundamental do que a gente é. É essa exclusão, e aí para usar os termos aqui da Luísa Maria Murgel Starling, né, que a gente negligencia, abandona e etc e tal, né, é exatamente por isso, por essa exclusão, por essa negligência, por esse abandono, que a gente fica o tempo todo, enfim, numa lógica de racismo sistêmico, ou de racismo, digamos, né, racismo sistêmico não é nem a boa palavra, eu fiz até um vídeo criticando isso, mas é um racismo, digamos, que se arrasta muito mais pela exclusão de um elemento de discussão do que propriamente por conta de alguma lógica estrutural que fosse inquestionável, né, e imutável, tá? Então é essa negação de Portugal, a ausência da reflexão desse elemento português da nossa conexão, que acaba gerando essa lógica do povo excluído no nível simbólico, né? E portanto que gera aí essa quantidade gigantesca de racismos que a gente tem no Brasil, que é quase que total, né? E aí vamos lá, né, para a gente poder finalizar, tá, o vídeo e ponderar um caminho de reflexão mínima, né, para que isso se modifique de alguma maneira. Vamos repetir também aqui a frase do Milor, tá? Quando ele diz aqui no Bíblia do Caos, ele diz aqui, né,
na página 483, ele fala que racista é um cara que jamais mandou examinar sua árvore genealógica. Tem muita gente no Brasil que não faz isso, a maioria de nós não faz, né? E aí a gente geralmente começa a achar que, ó, eu sou indígena, então na minha árvore genealógica não tem Portugal. Eu sou negro, na minha árvore genealógica não tem Portugal também, e alguns acham que não tem indígena, e o cara é branco, acha que na minha árvore genealógica não tem nem indígena nem negro, entendeu? Eu sou branco aqui e tal, é isso aí. E ó, Portugal também não, porque pô, se a gente fosse governado se a gente fosse colonizado, né, pela Inglaterra ou pela Holanda, né, e tal, a gente ia ser muito melhor do que a gente é, né, e tal. Então Portugal, pô, é por isso que esse país tem uma bosta, etc e tal, né? E aí todo mundo fica cuspindo na própria imagem sem nem perceber, achando que está cuspindo no outro, né? Então, enfim, e aí tudo isso é a lógica do mazombismo, é o neomazombismo que se sustenta até hoje como lógica de exclusão de um elemento que acaba gerando um racismo generalizado. Tá aqui o Darcy Ribeiro fala disso aí. E isso não é outra coisa senão aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, que eu tenho chamado aqui de complexo de double doodle e tudo mais, tá? E também, né, a ideia dele de Narciso às avessas, está aqui no outro artigo, e também o que eu tenho chamado aí de reflexividade negativa, que é uma forma de desenhar como que essas coisas todas se configuram hoje aí, de diversas formas diferentes, né? E aí isso também tem a ver com a ideia isso aí é o nosso racismo de maneira mais ampla, tá? Para além do racismo contra os negros que existe, contra os indígenas que existe, e enfim, mas existe também um racismo contra os portugueses e contra Portugal na nossa história, e é isso que sustenta os outros racismos e a maioria deles. Porque muitas vezes o cara que é racista contra o negro é porque ele adoraria que não tivesse negro aqui, porque Portugal trouxe o negro para cá, ele fica negando Portugal, nega o negro junto e pá, entendeu? É mais ou menos por aí. Se a gente não reflete isso, a gente acaba, né, enfim, não desenhando uma curva para poder melhorar essa situação aí, tá? E aí eu acho também que a gente deve abandonar a antropofagia do Oswald, porque ela é uma referência do quanto que a gente nega Portugal, tá? Eu digo negar hoje, né? Não aquilo lá, que eu já falei também que naquele momento lá havia toda uma justificativa histórica para aquilo, contextual daquele momento, mas hoje a gente precisa pegar isso aí hoje e deslocar para outra lógica, né? Porque senão a gente fica repetindo uma coisa que na verdade está sustentando o neomazombismo, tá? E aí eu acho, voltando aqui a questão da expressão que a Márcia Tiburi coloca aqui, né? Uma parcela significativa disso é a gente negar essa recolonização neoliberal que a gente vive hoje aqui, tá? Por quê? Finalizo aqui com essa ponderação, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui onde tá. Por quê? Porque assim como essa questão do povo excluído, né, que tem um povo excluído na economia e um povo excluído no simbólico, essa recolonização neoliberal ela também age na economia e no simbólico, né? Na economia é muito fácil de perceber em todas essas infiltrações da lógica de imposição ideológica, né, dos Estados Unidos para a gente aqui. Então, Banco Central independente, que acaba na mão dos neoliberais, lei das estatais, que acaba colocando, enfim, né, as empresas estatais na mão de neoliberais, e tudo isso aí, né, toda essa lógica. E também essa recolonização neoliberal atua no simbólico também. E aí de que forma? Ela atua no individualismo, né, que aí acaba sendo um indutor generalizado de racismo. Porque todo mundo começa a achar que é o seguinte, ó, cada um por si e, enfim, aí ninguém acaba enxergando o país de maneira mais ampla, a coletividade, o grupo, né, que a gente tem aqui, nem que seja de maneira mínima, um consenso mínimo, né? E aí a gente acaba, esse individualismo neoliberal, que está muito bem desenhado nessa expressão que ela usa, a recolonização neoliberal, acaba gerando um individualismo generalizado que acaba inevitavelmente fazendo com que todo mundo acabe só pensando em si e que se dane o outro, né? E quando você age assim, a consequência ela não é só no nível da ignorância estrita, né, do cotidiano. Ela acaba se infiltrando na tua, digamos, né, na tua cognição mesmo sobre as coisas. E aí você acaba ignorando a história e não enxerga
enfim, as próprias, digamos, né, os próprios atrasos da sua percepção, né? Então, e a gente está vivendo uma lógica aí que esse individualismo está generalizado, né? Então é importante ponderar isso aí também, tá? E aí, para finalizar mesmo, né, deixo aqui a dica mais uma vez, né, do Homem Plural do Mia Couto, que é essa coisa da complexidade, né, o homem complexo, raiz e asa e tudo mais, tá? E a nossa raiz como complexidade também, né? O povo brasileiro é um povo complexo e tem que se entender como tal, né? E está aqui o Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo, que ajuda também a refletir essas questões aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a articulação aí das questões levantadas pelo Agamben lá, com as críticas que eu fiz e tal, articuladas com o caso brasileiro. Beleza? Então a gente volta no vídeo de amanhã. Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.